Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor, pós-feriado, numa manhã de domingo chuvosa, em que vários fatores, feriado, chuva, etc., contribuem para que o desânimo e aconteça, se manifeste e domine a vida da pessoa. Mas, quantos anos eu estou na tua presença e posso falar isso nesse altar diante do Senhor. O Senhor tem sido a minha prioridade na vida. E quantas pessoas que ao longo da minha vida cruzaram o meu caminho, até começaram comigo. Mas aqueles que não tiveram o mesmo comportamento espiritual, fazendo do Senhor a prioridade da vida, se perderam no caminho. Mas se perderam mesmo. E eu posso te glorificar todos os dias, seja de manhã, pela manhã ou à noite. Eu posso dizer obrigada, Jesus, porque a minha maior vitória não são as minhas maiores vitórias. Realmente não foram as curas, as libertações ou conquistas materiais, mas ter permanecido no Senhor. Ter permanecido comprometida com o Senhor. Essa é a minha maior vitória, a maior vitória do ser humano. É o comprometimento dele com o Senhor. A maior vitória não é o casamento que conseguiu, não é o emprego, não é o imóvel, não é aquela cura. A maior conquista, a maior vitória não é essa. Não são essas. Mas ter certeza de que se o Senhor nos chamar agora, os anjos virão buscar a nossa alma. Se o arrebatamento acontecer, nós vamos subir, que o nosso nome está no livro da vida, que nós não conheceremos a condenação eterna, mas viveremos eternamente com o Senhor. Essa é a maior vitória do ser humano. Não é tomar o rumo certo, mas perseverar nele. Tomar o rumo certo, tantos tomaram ao longo da vida. Fazer certo uma coisa, muitos fizeram, mas e perseverar, perseverantemente, não todos, mas eu te glorifico, e é isso que eu passo para os meus, e é isso que eu passo para o teu povo, que a maior vitória da vida da gente é permanecer no Senhor, é fazer do Senhor a prioridade da vida. Porque tudo nessa vida passa. Os carros ficam obsoletos, novos vêm, a decoração do apartamento, da casa, as roupas, o penteado, a gente fica velho. Mas a nossa vida com o Senhor construída, essa ninguém pode nos roubar. Tudo nessa vida pode mudar. Mas quando a gente acumula tesouro no céu, aí ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar esse tesouro acumulado no céu. E eu te glorifico por isso, porque a minha maior vitória não é ter meus filhos aqui, o Murilo com o braço, que é uma grande vitória, mas vê-los salvos. Essa é a maior vitória. Estar salva. E saber que um dia eu vou ver o Senhor face a face. Eu te amo. Nesta manhã, eu quero declarar mais uma vez que eu te amo e que o Senhor é a melhor coisa que nos aconteceu. Obrigada, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros, perdoa as nossas fraquezas, nos lava com teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Tem misericórdia de nós, nos cobre com teu sangue, nos purifica de todo o mal. Que
Que o teu sangue venha nos lavar e nos purificar. E que nós possamos ser cheios do teu Espírito. E que nesta manhã nós possamos receber a tua palavra de maneira revelada. E nenhum que aqui está, venha sair da mesma maneira. Mas sim renovados, fortalecidos, mais próximos do Senhor, despertos, enfim. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Nos perdoa, nos cobre com teu sangue, cobre a igreja com teu sangue, os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar. Eu quero quebrar toda obra maligna, laços, armadilhas, obras armadas contra nós, preparadas, arquitetadas contra nós. Inveja, olho gordo, maldade, rituais malignos, praguejamentos, maldições. Eu destruo agora em nome de Jesus. Eu destruo agora todos os levantes, todas as forças diabólicas no mundo espiritual. Eu destruo no nome de Jesus, que caiam por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Envia anjos poderosos para acampar ao nosso redor. E que a tua proteção esteja sobre nós, sobre todos os nossos, sobre nossos templos e o nosso povo. Assuma o controle da reunião, derrama graça, unção, inspiração, virtude, poder sobre nós, abençoa. Oh meu Deus, venha atuar grande e poderosamente nesta reunião, para a glória do teu nome. Que nenhum saia da mesma maneira, a começar por mim. Muito obrigada por tudo, nós chamamos amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Vamos para Lucas. Lucas 14. Do 15 até o 24. Lucas 14. Esta palavra é muito importante. Ela é muito forte. Eu ainda falava, eu tive uma reunião geral com todo o ministério na sexta, e eu dava essa direção para o domingo, e eu falava sobre esse assunto, o quanto é fácil a pessoa se distrair com as coisas mais diversas e perecíveis. Quanto você, sem perceber, você já está perdendo o rumo. Lembra que nós batemos bastante, desde domingo passado, que não basta você tomar o rumo certo. Porque tomar o rumo certo, milhares de pessoas tomam todo dia. Fazer a coisa certa, milhares de pessoas fazem todo dia. E não é isso que vai determinar, fazer de você um vencedor. Uma coisa é você ter vitórias, outra coisa é você ser um vencedor. Não, mas não é a mesma coisa? Não. É difícil alguém que já não viveu vitórias em Deus. Vitórias. As pessoas podem viver continuamente em Deus. Mas ser um vencedor requer obediência. Terminar como um vencedor, não só ser, mas terminar, requer perseverança. Fazer o que é certo uma vez é uma coisa, fazer o que é certo continuamente, independente de ter vontade, querer a carne, não te mandar, é outra coisa.
Tomar o rumo certo é uma coisa, perseverar no rumo certo é outra coisa. Os vencedores não são os que tomam o rumo certo, mas os que perseveram. E perseveram, e perseveram, e perseveram incansavelmente. A Bíblia diz que nós somos servos de quem obedecemos. Então, se você obedece à sua carne, às suas vontades, ao seu coração, você é servo do seu coração, das suas vontades, da sua carne. Mas se você obedece a Deus, você passa a ser servo do Senhor. E obedecer a Deus é um desafio contínuo. Sempre será um desafio. Porque nós sempre teremos nossas vontades, nossos anseios, que vão bater de frente com os de Deus. E é aí que você tem que atentar, ser mais esperto. E essa palavra nos desperta bastante. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz será, ou bem-aventurado, será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Aquele que perseverar de tal maneira e chegar até o céu. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, que é o que o Senhor tem feito, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos os que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Esse banquete é a salvação. Esse banquete é a salvação. É o reino dos céus preparado para nós. Mas que muitas pessoas têm trocado esse banquete, a entrada pelas portas do céu, passar pelas portas do céu, pelas juntas de bois, pela propriedade, pelo casamento, por N coisas. E que começa dessa maneira, com as desculpas. Todo mundo tem uma desculpa na ponta da língua. É difícil um que diz: a verdade é que eu não quero buscar Deus, que eu estou com preguiça, eu estou desanimado, eu parei mesmo, eu me desfoquei, eu já estou longe de Deus. Não é assim que as pessoas falam. Elas falam que elas não têm tempo. Elas falam que elas estão correndo demais, que tá muito complicado, tá brabo, tá difícil o momento, estou correndo, estou isso, eu estou aquilo. Tem N situações que são apresentadas, mas nenhuma é aceita por Deus. A
A sacolinha de desculpas, muitos já têm uma preparada para justificar a sua perda de comprometimento com Deus, o seu distanciamento de Deus. Você vê que a casa ficou cheia de aleijados, de mancos, de pobres. Está aqui, ó. Pobres, aleijados, cegos e mancos. Porque os ricos, os que agora tinham juntas de bois, agora tinham propriedade, agora já não eram mais solitários, tinham uma esposa, tinham um marido, tinham que cuidar desses assuntos aí. Por isso que eles não podiam ir. Só que a Bíblia diz que nenhum desses aqui, ó, a Bíblia está dizendo, entrará, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, perderam a salvação e ficaram com aquilo que lhes era mais precioso, as juntas de bois, as propriedades, o casamento, isso tudo é mais importante para você. Você vai ficar com isso. Nenhum deles foi salvo. Nenhum deles foi salvo. Eles não foram salvos. É isso que é mais importante para você? Ok, fica com isso. A casa não ficou cheia dos que estavam já estruturados, com a vida já encaminhada. A casa foi cheia de quem estava com a vida destruída. Porque lamentavelmente, as pessoas buscam melhor a Deus quando elas estão desesperadas, quando elas estão na condição de mancas, de aleijadas, pobres. Ganhou um dinheirinho, Deus ficou para trás. Não pode ganhar dinheiro alguns. Ganhou dinheiro, Deus não é mais prioridade. Infelizmente, tem gente que ele diz para Deus, não me dê dinheiro, porque se eu me der, eu vou para o inferno. É exatamente isso que a pessoa fala com Deus, fala para Deus com as suas atitudes. Senhor, não me manda dinheiro, porque se o Senhor me mandar dinheiro, se eu tiver boa remuneração, bom ganho, dinheiro sobrando, eu paro de dizimar, eu cresço o olho naquilo que é de Deus, porque você sabia que a maioria das pessoas, elas não pararam, elas dizimavam quando elas tinham uma merreca no bolso. Uns tostõezinhos. Um salarinho. Depois que passaram a ganhar bem, pararam de dizimar. Você vê como é o ser humano. Quando deveria estar investindo ainda mais no reino de Deus, por tudo que Deus fez, param. Só que aí, olha o processo contrário, vai voltando. A bênção vai fugindo da pessoa. A bênção está lá, se ela for, a bênção sai. Tem gente que não acordou que a bênção está fugindo dele. Está fugindo dele, não é porque ainda tem algumas coisas não, mas as coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não caminham, poderiam estar caminhando, que é uma maravilha, e não está. É porque a bênção, ao invés de acompanhar a pessoa, a bênção está fugindo da pessoa. E é a condição espiritual. Ela não está entendendo que as vitórias dela não significam que ela está na condição de vitoriosa. Muitas pessoas receberam muitas vitórias e hoje estão derrotadas. Ela recebeu muitas vitórias, mas hoje está derrotada. Porque ela preocupou em conquistar aquelas vitórias, mas não trabalhou para estabelecê-las na vida, que é a maior estupidez da maioria. Agora eu conquistei, está tudo ganho, está no papo, está tudo garantido. Está não. Não está não. Se a bênção não te acompanhar, ela vai acabar fugindo de você. A bênção está lá, você vai para lá, ela foge. Ela não fica.
Por quê? Porque a bênção está na pessoa, não no lugar. E se você não carregar a bênção, se você tiver com a bênção, você vai, as coisas andam. Você está sem a bênção, se ela estiver no lugar, ela sai. Que é o que acontece com muitos. Mas por quê? Você pode estudar o caso de cada um. As juntas de bois passou a ter prioridade, passou a ser o Deus da vida, o casamento, as conquistas, a propriedade. Não é mais, Deus não é mais a prioridade. Quando a pessoa era manca, aleijada, pobre, cega, ela buscava a Deus com a força. Porque ela não tinha nada, ela só tinha Deus, né? Ela só tinha uma saída, buscar a Deus. Agora que ela tem a junta de bois, ela não precisa mais de Deus. Ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela tinha era uma cegueira, estava aleijada, era pobre, não tinha nada. Manca, precisava até de ajuda, de tão manca que estava, com tanto problema, andava mancando, se arrastando. Não tinha nada. Então ela se agarrou a Deus com toda a força. Mas quando ela passou a ter as juntas de bois, a propriedade, ó, tem minha fazenda, minha coisa, meu imóvel, meu negócio, minha casa, meu carrão. Desculpe, eu não posso comparecer. Desculpe, eu não posso estar, porque eu tenho que cuidar disso aqui. Eu tenho agora tem uma empresa, né, gente? Ô, gente, tem que entender, eu tenho uma empresa. Como é que eu vou arrumar tempo para buscar Deus? Ah, mas então vamos arrancar. Deus lá do céu deve olhar e dizer assim, é melhor então arrancar essa empresa para ser salvo, porque é melhor ela entrar no céu cego, aleijado, do que perfeito no inferno. Está escrito assim. Eu falo isso para meus filhos. Eu falo, eu quero vocês salvos. Porque eu sei que o inferno é terrível. Eu quero vocês salvos, de preferência salvo e perfeito. Mas a prioridade é ser salvo. Quero que vocês sejam salvos. Porque a prioridade é a salvação. Porque tudo nessa vida passa. Tudo passa. E se você não tiver Deus como seu Senhor, como a prioridade da sua vida, se a bênção do Senhor não estiver sobre você, tudo o casamento que era para dar certo vira uma destruição, os filhos que eram para dar alegria só dão tristeza, o negócio que era para te dar um suporte e trazer paz para você, começa a trazer sua tribulação. Tudo que era para trazer alegria, a casa que foi mega mobiliada, maravilhosa, de repente não tem paz, não tem alegria. Você olha para lá, móveis maravilhosos, aquele sofá, aquela televisão, aquela cama maravilhosa, mas não dorme. Não tem estrutura nem para comer, não tem paz, olha aquilo, está lindo, mas não vê graça, não vê graça em nada. Por quê? Porque Deus deixou de ser o Senhor de tudo. Se o Senhor não for o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha família, alguém vai ser. E esse alguém vai ser o diabo. Porque se o Senhor não controlar a minha vida, não pense que você sozinho controla a sua vida. Se o Senhor não controlar a sua vida, o mal vai controlar. Se o Senhor não te guiar, o mal vai acabar te guiando. Se Deus não for a prioridade da tua vida, aquilo que passar a ser, vai deixar de ser bênção na sua vida. Porque as coisas só permanecem como bênção enquanto elas são secundárias. Elas não são a nossa prioridade. Porque tudo que passa a ser a nossa prioridade se torna uma coisa, um problema.
Aquilo que passar a ser a prioridade da tua vida vai se tornar um problema. Escuta o que eu estou dizendo. Isso é bíblico. Aí você não tem mais a solução à bênção, você tem um problema. Como muitas pessoas hoje estão até a tampa de problemas, porque desde quando Deus deixou de ser a prioridade da vida delas, elas só começaram a contrair problemas e a acumular dores de cabeça. Não faz para resolver, é pepino de cá, é de lá, é uma coisa de cá, é uma coisa que não dá certo aqui, outra que não dá lá, é um problema aqui, outro problema lá, é uma insatisfação, é um vazio no coração, é uma tristeza que vem que não sabe de onde, nem para onde vai, é uma coisa que surge, é uma tribulação, parece que tudo era para ser diferente, mas de repente está uma coisa sufocando, não há satisfação, não há realização, há uma insatisfação. Há um peso na alma. Vai virar no inferno. Ah, eu estou com Deus, estou com Deus. Estou com Deus, eu estou vivendo no inferno. Tem um monte de gente que quer se convencer, eu estou com Deus. Mas a conduta não está correta. Está já um inferno mental, emocional, acaso, uma inquietação, uma irritação, as coisas, sabe aquela coisa assim que parece que está tudo desandado? Que você olha, aparentemente está até, meu Deus, tem tudo para caminhar, mas não caminha. Por quê? Porque Deus não é mais a prioridade. As juntas de bois é. A fazenda, a propriedade, o casamento aquilo que foi dado por Deus, a bênção tomou o lugar do abençoador. É a palavra de Deus. Nenhum desses, a Bíblia está dizendo aqui, provará do meu banquete, ou seja, nenhum foi salvo. Nenhum foi salvo. Quem é que entrou? Os mancos. Os pobres, os aleijados, aqueles que não tinham nada. Não tinha nada. Se agarraram a Deus. Se agarraram a Deus. Infelizmente, é uma coisa que acontece com muita gente. Muita gente prova que se ele tiver um pouco mais, ele vai se agarrar àquilo. Se Deus dá para ele a junta de bois, os bois, ele se apega às juntas de bois. Ele se dá a propriedade, se apega à propriedade. Se dá a mulher, dá ao marido, ele se apega mais à mulher, ao marido, ao filho, ao sei lá quem, do que a Deus. Gente, eu já vi gente ser curado na igreja. De câncer. Mas assim, da pessoa está num estado lamentável. Foi curado, agora com o corpo saudável, tal, foi pecar. A cura foi para pecar. Você acha que Deus nos abençoa para quê? Para Ele. Para Ele. É igual teve uma fase que o meu filho, o Murilo, que é o mais velho, não estava com muita coisa, estudando 500 coisas, e aí ele, desculpa. É a desculpa. Ele queria me convencer que não era desculpa. Eu falei, é desculpa. Que está difícil para ele tocar, não sei o quê. O que eu falei para ele foi exatamente isso. Deus te deu um braço. Era para você não ter esse braço. E Deus não te deu esse braço para você estar envolvido com 500 coisas, fora de um propósito. Você foi preparado na infância para tocar. Na infância ele foi preparado. Os dois foram preparados na infância. Para tocar. Para serem músicos na igreja. Exatamente isso. Em tudo eu fui colocando o que eu queria. Eu queria que eles tivessem envolvimento com a música. Eu queria que eles se encontrassem e fizessem algo por reino. Sem contar que eles já eram mandados para o evangelismo pequenininhos. Pequenininhos eles iam. Ia junto, ia no ônibus. Com a turma para evangelizar.
porque eu queria que eles estivessem envolvidos. Eu falei, agora que você está aí prestes a se formar, está com a sua vida encaminhada, você vai se envolver com isso. Esse braço foi dado a você com o propósito de glorificar a Deus. O diabo tentou roubar e Deus lhe deu para o nome dele ser glorificado. Deus nos fez para que dessemos a ele louvor. Está escrito assim. Quando Deus me tirou do fundo do poço, quando Deus foi lá atuando de várias maneiras, foi para que eu usasse a minha vida para o reino dele. Para isso. Você pensa que ao longo da vida, eu não me deparei muitas vezes com a minha carne incomodada, com as coisas, e que, oh meu Deus, é aquela rotina, como de todo mundo. Ai, a carne, você precisa fazer uma coisa, fazer isso, sair um pouco, fazer. E eu para a glória do Senhor. Isso é misericórdia, não é aqui me levantando a minha bola, não é dizendo, nossa, que espiritual, não é isso não, de jeito nenhum. Mas, eu pensei, usei a cabeça, mesmo quando as minhas vontades estavam me puxando para outra direção. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe pois. Eu venho fazendo a escolha pela vida. Pela vida, fazendo a escolha pela vida. Escolhe, pois, a vida para que teus filhos, para que você e teus filhos vivam. Eu venho escolhendo a vida. Que é buscar Deus, permanecer em Deus, passar por cima das minhas vontades, e carne, e sei lá o que, pensamentos, sentimentos, e ficando com aquilo que eu já sei que é o correto para a minha vida. Afinal, eu sei de onde Deus me tirou. E eu fico parado, uma coisa que eu falei na quarta, eu vou repetir. Eu fico parado e pensando, muitas vezes eu penso sobre isso. Se eu tivesse parado na cura da epilepsia do Murilo, era isso que eu queria. Bom, o Murilo foi curado da epilepsia. Beleza, segui a vida. De lá para cá, o que eu já enfrentei de lá para cá, que se Deus não tivesse sido comigo, e Ele mesmo, meus filhos, minha família, e aí vai, se Deus não tivesse comigo, eu estava acabada, perdida. Eu nem existiria mais. Ele, por exemplo, o Murilo, depois da epilepsia, ele teve outros problemas tão graves, como inclusive o acidente, que quase perdeu o braço. Imagina se Deus não tivesse na nossa vida. Quantos problemas que enfrentamos? Você acha que a minha luta ficou lá? Eu venci. Bom, para começar, para ter o Murilo, eu quase perdi ele no ventre. Depois, com 60 dias, ele deu um problema também que matava. Só que era assim, nas duas situações, eu busquei a Deus, depois fui seguir a vida. Resolveu, né? Com 1 ano veio o problema, que aí não tinha para onde, o que fazer. Minha filha, agora você vai. E aí, se eu tivesse, eu fico pensando em todas essas situações, Deus que me socorreu. Todas. Se eu tivesse parado lá naquele problema, que foi bom, foi definido aquilo lá. E de lá para cá, o que eu já enfrentei? Se Deus não estivesse comigo. Eu enfrentei tanta coisa que quer saber, tantas coisas, que esse problema realmente foi muito grave, mas eu enfrentei coisas muito graves ao longo da vida. Quando a panela de pressão estourou, que eu me queimei toda. Que eu fui para a aula de queimados, arrebentada, queimada, destruída. Ia todo dia passar por centro cirúrgico para fazer raspagem, aquela coisa mais triste do mundo. Perdendo o dedo. Como é que eu teria saído daquele hospital? Como é que eu teria perdido meu dedo, teria até coisas mais graves,
porque aquilo infecciona, você tem que tomar medicamento pesado, porque queimadura só quem passou, queimadura de 3º grau. Estou falando de queimadura de 3º grau. Só quem passou por algo semelhante, parecido, é que sabe o que isso significa, a dor, a situação. Se Deus não tivesse sido comigo naquela Santa Casa, na ala de queimados, aquela situação mais dramática, onde eu estava? Então, eu posso ir falando quantas situações, tantas, que se não fosse o Senhor, não sei o que seria, talvez nem vivo estaria, se tivesse, estaria uma derrota desgraçada. Mesmo tendo vivido vitórias maravilhosas. Se eu não tivesse perseverado, teria sofrido derrotas e estaria uma derrotada hoje, se tivesse viva. Estaria uma derrotada, seria uma derrotada. De lá para cá. E o Murilo, se tivesse vivo, quantos problemas? Veio depois bronquite, depois da epilepsia, sopro no coração, infecções e problemas vários, o acidente do braço. Então, imagina a situação. Se Deus não tivesse curado. Daria que jeito? Com problema respiratório, problema no coração, sem o braço direito. Foi curado da epilepsia. A epilepsia podia ter voltado. Então eu queria que isso não é terrorismo, isso é a verdade, gente, essa é a vida. Os dias são maus. A Bíblia diz, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Aproveitem ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. A oportunidade que a Bíblia está dizendo de buscar Deus, de tomar a direção e ficar nela, certa. Aqui eram todos convidados. Todos esses aqui que arrumaram desculpas para não estarem no banquete, eram todos convidados. Convidados de honra. Mas trocaram a bênção de estarem no banquete pelas juntas de bois, pela propriedade, pelo relacionamento e por tantas outras coisas que perecem, que passam, que se Deus não for o construtor, em vão trabalham os que edificam a casa. Se ele não for o guardião, o sentinela, o que guarda, aliás, em vão vigia a sentinela. Aos seus, a Bíblia diz, aos seus, ele dá sono, ele abençoa. Aqueles que temem a ele, a Bíblia diz, são abençoados, bem-aventurados que temem o Senhor. São esses os abençoados. São os que permanecem temendo ao Senhor. Buscando ao Senhor e temendo a Ele. Buscando e temendo. Dá uma analisada aí. Cada um foi arrumando uma desculpa para não estar lá. Todo mundo tem desculpa. Tudo que você coloca na frente de Deus, você vai acabar arrumando desculpas para poder sustentar aquela decisão que não está correta. E no final, você pode até aí ter uma justificativa, uma desculpa e querer fazê-la valer. Só que não é para mim, ou para algum bispo, pastor, obreiro, que você tem que se preocupar. Você não tem que se preocupar. Não se preocupe com o que eu estou pensando, não se preocupe com o que o obreiro está pensando, não se preocupe. Isso aí é o de menos. Isso é o de menos. Se preocupe como Deus está te vendo. Se preocupe com isso. O que Ele está vendo na tua mente, no teu coração,
no teu dia a dia, o teu comportamento. Preocupe-se com isso. Não se preocupe comigo, não, porque eu estou aqui para te ajudar, eu vou te ajudar. Dentro da direção que Deus me deu, eu vou te ajudar. Eu preciso da ajuda de Deus também, vou estar aqui, vou te ajudar. A boa semente que eu plantar na tua vida vai voltar de bom para mim. Então eu não perco nada. Tudo que eu plantar na tua vida, eu vou colher. Não tem perda na minha vida. Muito pelo contrário, quanto mais eu plantar na sua vida, mais eu terei bênção para colher. Então eu só estou no lucro, estou ganhando. Quando a gente planta boa semente, você vai ganhar, você vai colher aquilo lá. Você não está perdendo nada. Mas, com Deus não. Deus sabe como está o seu coração, a sua mente, onde está a sua mente, onde está seu coração. Deus sabe muito bem como é que você tem conduzido a sua vida. Deus sabe muito bem o que tem sido a prioridade da tua vida. Deus sabe. E é isso que deve contar e valer na sua vida. É aí que tem que estar. Você tem que prestar muita atenção nisso. Porque aí que está. O que a gente planta, a gente colhe. Esse ano. A promessa desse ano é poderosa. A promessa para o ano que vem é grandiosa. E Deus vai nos preparando sempre para coisas maiores. Mas por que muitos não vão para coisas maiores? Porque, na verdade, quando já estão num ponto de ir para um outro nível, retrocedem, aí começa todo um processo de perda, e aí vem a luta para se levantar e não para conquistar. E algumas pessoas passam a maior parte da vida lutando para se levantar do que para conquistar. Porque o tempo que ele teria para estar lutando para conquistar coisas maiores, ele está lutando para se levantar. Ele está lutando para se levantar. E por que está lutando para se levantar? Porque em algum momento ele caiu. Ele se distanciou. Ele se distanciou. E não adianta. Como é que um ano vai ser melhor do que o outro na nossa vida? Mediante a nossa fé. É mediante a sua fé, o seu plantio. Quanto mais comprometido você tiver com Deus, mais condições você estará dando a Ele para te honrar. E Deus olha tudo. Os detalhes. Deus está olhando o seu nível de comprometimento. Porque isso é que tem importância para Deus. A importância que Ele tem para você. E muitas vezes não adianta a gente falar assim, não, mas Deus é muito importante para mim. E eu estou fazendo outra coisa. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar com obras. Falar que Deus é importante, ou que crê em Deus, faz uma pesquisa, fica ali na rua, cada um que passar ali pergunta, você crê em Deus? Você crê em Deus? Você pode ter certeza, se todos, talvez possivelmente, todos talvez digam, ou a maioria, com pequenas exceções, dirão, eu creio em Deus. E nem por isso obedecem. Então, crer em Deus é uma coisa, obedecer a Deus é outra. Crer em Deus e associar essa fé verbalizada com obras é que vai te levar a vencer. Agora, se você não associa, se não há obras, você começa a se apegar a coisas que Deus te deu, foi Deus que te deu. Eu sempre digo isso, gente, não se apegue a coisas que Deus deu a você, que Ele pode dar muito melhor para você. Ele pode te dar muito mais. Mas se você já se apega a coisas que Ele te deu, ao invés de você estar apegado a Ele, a proteção dele vai ser tirada, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus é o seguinte, ou Ele vem primeiro, ou Ele não vai aceitar lugar nenhum. Ele não nos divide, não. Pode ler, eu prego isso aqui direto para você. Eu provo isso biblicamente. Mente dividida, está escrito, não receberá nada do Senhor. Antes
de resolver o problema em Israel, o que Elias falou? Até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Vocês vão hoje, vocês vão escolher. Vocês querem Baal? Fica com Baal de vez. Vocês querem Deus? Vem para o Senhor. Ele falou, não dá para ficar do jeito que vocês estão. Vocês vão escolher a Baal, vai com Baal de vez, vai. E é exatamente isso, não adianta se enganar. Você quer Deus? Busca Deus de verdade. Você não quer, então deixa de vez, porque não está servindo de nada. Elias está dizendo isso. Vocês querem Baal? Fica com Baal, então. Porque do jeito que vocês estão fazendo, não vira nada. Vocês buscam o Senhor, mas buscam Baal. Vocês estão cheios de ídolos e altares a Baal. Quando Deus deixa de ser a nossa prioridade, é porque alguma coisa passou a ser. E essa coisa passou a ser seu ídolo. E aí, essa coisa não é mais a bênção, não é bênção mais na sua vida. Podia ser, se ela fosse secundária. Eu falo isso sempre na minha casa. Não tem filho, não tem marido, não tem a obra, não tem nada que tem mais importância que a minha salvação. A minha salvação é mais importante. Eu não vou colocá-la em risco por causa do fulano, do cicrano, por causa do meu ministério. Não. Até porque o meu ministério, se eu não vigiar, ele também pode me afastar de Deus. Você sabia que essa história de que, gente, eu estou na obra, tá? Está na obra, não ora, não busca a Deus. Ah, mas eu estou na obra, e daí? E daí? A obra também pode afastar uma pessoa de Deus. Se Deus deixar de ser a prioridade dela. Eu preciso ter tempo para Deus. Eu faço você entender isso? Claro que pode tirar. Deus tem que ser... Eu sou viciada na igreja. Eu vivo com a igreja, para a igreja. Eu não sei estar em outro lugar. Às vezes quando alguém diz para mim, meus filhos mesmo, mas eu precisava fazer alguma coisa e tal. Eu sou viciada na igreja. Eu gosto de estar na igreja. Eu gosto do ambiente da igreja, eu gosto desse mundo. Eu gosto das coisas que estão aqui ao meu redor, eu gosto de ouvir as coisas que eu ouço, sabe? Mesmo quando é aquela luta, você encontra uma pessoa numa luta tão grande, de repente você vai vendo Deus mudando a história daquela pessoa, sabe? É mudança de vida, histórias mudadas, reescritas, isso é fascinante. Isso é fascinante. Então eu gosto do ambiente da igreja. Eu gosto do movimento, ver as pessoas e estar engajada nisso, como é que está, eu quero saber, eles me informando e etc. E só que eu sei que uma coisa, eu estou envolvida com as coisas que estão relacionadas a Deus, mas eu preciso estar envolvida com Deus. Eu preciso ter o meu tempo pessoal com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Porque é isso que me mantém viva, e com unção, e com capacidade de continuar levando vida a outras pessoas. Eu preciso disso, senão eu vou fracassar. Senão eu tenho um ministério, eu vejo um monte de vitórias acontecendo, pessoas me contam vitórias, e de repente eu mesma posso estar regredindo. Porque eu preciso ter um relacionamento com Deus. E muitas coisas que vão acontecendo, se você se envolver com aquilo, eu ajudo muitas pessoas. Naturalmente que as pessoas se apegam a mim. E eu preciso entender continuamente que tudo isso vem de Deus. Entendeu? De Deus. Acompanha o que eu digo? Vem de Deus. Por que é que as pessoas param para me ouvir? É Deus. Porque eu sou, uma boa comunicadora. Sim. Vamos nessa, Cléo. Não caio nessa estupidez. Do diabo, você é uma boa comunicadora, você pode fazer isso, você tem isso, você é aquilo. Mentira. Mentira. É uma mentira lascada. Mentiroso é o capeta.
Tudo você parou para me ouvir por causa de Deus. Eu estou aqui por causa de Deus. E se as coisas estão acontecendo é Deus. E tudo que está fluindo é Deus. E se eu não tiver Deus, acabou. Acabou. Vai acabando. As coisas vão regredindo, vão murchando, vão mirrando e vão acabando. Tudo vem de Deus. De Deus. Por isso que uma das orações que eu mais faço, me proteja de mim mesma, Senhor. Me proteja de mim mesma. Porque eu posso arruinar comigo. Porque não tem esse que se distrair de Deus, faz besteira. Por isso que você tem que permanecer se alimentando em Deus, focado em Deus, envolvido com as coisas de Deus. Tem que estar alimentando o teu espírito. Cuidado com as coisas que você fica envolvido só com televisão, com internet, com Facebook, com não sei o quê. Daqui a pouco você está morto. Tira tempo para ler a palavra, para orar a Deus. Ora o casal junto, ora a família. Unjam, se estejam ungindo a casa, ungindo vocês, buscando a Deus. Tira tempo, vai. Fica um tempo reservado com Deus. Nós precisamos ter um tempo diário reservado para Deus. E não aquele tempo que você está exausto, seus olhos nem conseguem mais ficar abertos, que você já nem consegue mais abrir a boca. Você precisa ter um tempo de qualidade com Deus. Precisa aprender a orar sobre tudo. E entender que as coisas dependem de Deus para andar, para fluir, para funcionar. Nós precisamos de Deus. Juntas de bois, sem Deus, é inferno. Eles foram para o inferno, com juntas de bois, com propriedade, com casamento, com tudo. E algumas pessoas têm trabalhado para ir para o inferno, com tudo, com o seu mega carro, seu apartamento, sua casa mobiliadíssima, a casa maravilhosa, e com dinheiro no banco agora, e condições de comer num melhor restaurante, condições de comprar roupa legal, de fazer a viagem, mas vai para o inferno. Com tudo isso vai para o inferno. Porque isso tudo se tornou a prioridade. Arrumaram desculpas. Porque a prioridade era juntas de bois, a propriedade, o casamento, sei lá o quê. Coloca na tua cabeça. As pessoas que colocam Deus como prioridade. A minha vida inteira, desde quando eu vim para o Senhor. Meu dia 31 é na igreja. Eu jamais vou entrar um ano, eu não sou maluca. Eu sei o quanto que a vida é uma guerra. Eu vou entrar um ano sem a proteção de Deus. Ah, não precisa de tudo isso. Ah, não precisa. Pergunte aos que são comprometidos com Deus. Pergunte os que são e os que não são. Projeto. Todas as oportunidades que nós temos para buscar a Deus deveriam ser agarradas. Eu jamais, mesmo quando nós não tínhamos essa visão desse trabalho, dos projetos conquistas, que no nosso, antes, e no nosso ministério aderimos a isso há muitos anos, que foi uma ideia muito vinda do Espírito, para plantar no início do ano com toda a força, para ter para colher o ano inteiro. Eu já entendia que eu tinha que estar na presença de Deus e plantar, porque a gente não planta hoje e colhe amanhã. Colhe no outro dia. Eu sei que a gente precisa de um plantio. Então, cada oportunidade que você tem para buscar a Deus é um plantio. Você está plantando. E quem planta, colhe. Aí você tem que ver o que você vem plantando. Aí você vai saber o que você está colhendo. Por que você está colhendo isso? Porque quando você planta obediência, fidelidade, comprometimento, a prioridade é Deus. A prioridade é Deus. Primeiro eu vou buscar em Deus, eu vou buscar a Deus. O meu compromisso é sempre o espiritual. Primeiro, é isso que cada um tem que ter na cabeça. Primeiro, um compromisso espiritual. Com as coisas de Deus. Depois,
eu faço outras coisas. Mas primeiro eu vou plantar, é isso aqui, eu vou me lançar nisso. Esse é o propósito, eu vou me lançar nele. Você tem que deixar isso entrar. Pessoas que estão plantando continuamente em Deus a boa semente estão colhendo. Observe aquelas que no tempo em que plantava com fidelidade, o resultado era um. Para de plantar, o resultado é outro. E se não parar de plantar a semente ruim, os resultados ruins também não param. De jeito nenhum. Nenhum desses, o Senhor falou, provará do meu banquete. Porque eles fizeram daquilo que perece a prioridade deles. Que essa mensagem possa mover o teu espírito como sempre move o meu. E que você possa realmente se colocar de uma forma firme, determinada, dar lugar a um espírito perseverante na fé viva. Lembre-se que você é servo de quem você obedece. Se você obedece a Deus, você é servo do Senhor. Se você obedecer a sua carne, as suas vontades, a alguém, você se torna servo daquilo. Da sua vontade, do seu coração, de alguém. Permaneça obedecendo a Deus. Mantenha Deus como sua prioridade. A prioridade da sua vida. O abençoador tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Porque aí tudo na tua vida vai fluir. As bênçãos te acompanharão. Tudo será uma bênção. Onde você colocar as mãos, a bênção do Senhor estará lá. Onde você pisar, você vai possuir por herança. A tua vida vai fluir. Mas se você fizer igual essa turma aqui, no fim, o banquete foi tão bem preparado, a casa encheu. Mas só de manco, aleijado, pobre, cego, gente que não tinha nada. Então se agarraram a Deus. E a gente tem que viver. O que eu falo para você? Busca a Deus como se você estivesse desesperado. Porque é a melhor, da maneira que você. Quando você está desesperado, você busca a Deus de uma outra maneira. Busque a Deus como se você não tivesse nada. Só Deus. Busque a Deus como se você não tivesse nada. Deus fosse a única coisa da sua vida. Porque assim, o diabo não vai ter poder sobre a tua vida. Não deixa nada ocupar o espaço que é de Deus. A casa ficou cheia de mancos, de aleijados, de pobres. Porque esses aceitaram, esses não tinham nada. Escuta, tudo que nós temos veio de Deus, a saúde, a inteligência, a visão. Hoje você tem uma sabedoria, uma visão para a vida, que certamente você não tinha antes, porque sua mente foi aberta, teus olhos foram abertos. Isso veio de Deus. Deus que te deu isso aí. Então, peraí, de onde veio tem mais. Então, se agarra a Deus para Ele te dar mais visão, mais sabedoria, mais inteligência. Para Ele te dar mais vitórias materiais e etc. Você pega a Deus. Porque de onde veio tem mais. Viva como se... faça exatamente isso. Eu não tenho nada, eu só tenho Deus. Porque parece que quando a pessoa passa a ter outras coisas... Pronto, ela agora já pendeu para aquela direção. Agora é aquilo ali, a prioridade dela, não é mais Deus. É aquilo ali. Não é mais Deus. Quando ela não tinha nada, Deus era tudo para ela. Ela passou a ter, agora Deus não é mais. Será que algumas pessoas precisam ser eternamente mancas, aleijadas, cegas, pobres? Não pode ter um dinheirinho, não pode ter nada. Não pode estar agora andando espigadinha, cheio de saúde, maravilhoso, que agora não precisa mais de Deus. Por que o sujeito só busca Deus quando está feio, capenga? Por que
ele não pode ser lindo, linda, inteligente, maravilhoso, e buscando a Deus radiante em Jesus? Por que depois que a pessoa fica radiante, maravilhosa, ai, agora não preciso mais disso. Eu estou ótima, magérrima, escovada. Entendeu? Estou incrível. Para quê que eu preciso disso? Todo dia, gente, na igreja, vai estragar até minhas unhas. Posso quebrar. De joelho, gente, vai marcar o meu joelho. Como eu vou botar minha sainha agora? Ai, o carro, muito longe, eu vou no Brás com meu carro novo. Gente, eu tenho um carro importado. Como é que eu vou no Brás, na Celso Garcia? Aquele corredor horroroso de ônibus lá. Credo. Você fica na calçada, não tem gente assim, sabe, como eu. É, né? Tem muita coisa que vai mudando dentro do ser humano. Quando ele está manco, pobre, capenga, preciso tanto de Jesus. Agora, não é mais, não preciso mais tanto assim de Jesus. Tem que estar feio, pobre, desajeitado para querer Jesus. Agora que está lindo, que era para glorificar o nome do Senhor, não é mais assim. As juntas de bois é mais importante. Meu relacionamento. E etc. Conselho. Busque a Deus como se você não tivesse nada. Como se você nunca tivesse nada, conquistado nada. Eu tenho, mas a minha prioridade é Deus. Tudo que eu tenho. Olhe para você. Se hoje você está aí bonito, saudável, bonita, foi Jesus que fez isso. Porque sem Ele você era mais feio. Eu estou exagerando? Vocês não estão mais bonitos depois de Jesus? Todo mundo, quem não tinha dente agora tem. É até isso. A pessoa muda, tem vontade de consertar os dentes, arrumar o cabelo, arruma o cabelo, tem outra postura. Quem estava mais assim, cuida de si, muda tudo. O espírito, são sorridentes, são alegres. Porque tem o Espírito de Deus. Aí agora, que está no auge, isso se torna prioridade. Não esqueça que quem te deu tudo isso foi Deus. Quem te deu foi Deus. E sem Deus, dente você vai precisar arrumar. A progressiva acaba. Tem que pagar, é caro. É ou não é? Dinheiro acabou, filho. Aí vai diminuindo. A loura pinta de escuro, porque é caro manter a loirice. Entendeu? Aí começa a mudar as coisas, já não fica mais do mesmo jeito. A tristeza vai batendo, vai ficando mais carrancudo, enruga mais rápido, porque aqui vai ficando tudo. Acaba. A tristeza, não dorme direito, começa a comer, não faz bem, as coisas não andam, só problema para resolver, a dor de cabeça, o estresse, a vida muda, vai mudando tudo. Aquilo que estava caminhando de uma maneira, vai mudando, porque a pessoa esqueceu que quem fez tudo na vida dela foi Deus. Então busca a Deus como se não tivesse nada. Porque assim Deus sempre será a sua prioridade, Ele vai poder te dar mais e mais e mais. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Fala com o Espírito Santo. Conversa com o Espírito Santo.
Abra o seu coração e fala: Espírito Santo, eu quero tanto o Senhor. E eu entendo. Eu quero te buscar como se eu não tivesse nada na minha vida. Como se eu... Igualzinho quando eu estava manco, aleijado, pobre, cego. Eu quero te buscar com a mesma força que eu te buscava daquele tempo. Quando eu cheguei daquele jeito na tua presença. E eu aceitei o convite. E eu fui abençoado. Porque um dia o Espírito Santo te convidou. E você estava talvez tão derrotado, tão derrotada. E o Espírito Santo te chamou. E você veio. De lá para cá Deus te abençoou tanto. Não é verdade? Olha quantas vitórias Deus te deu de lá para cá. Eu fico assim, se eu começar a falar, eu vou me emocionar. Porque eu não consigo falar das coisas que Deus fez por mim e não me emocionar. Porque eu tenho 100% de certeza. E eu não falo isso aqui para nada além de compartilhar com você. Eu não teria chegado a 10% se não fosse o Senhor Jesus. Da pessoa que eu sou, do ser humano que eu me tornei, sabe? Porque são muitas mudanças. É a minha mente que mudou, meu coração, meu caráter, meu comportamento de vida, a minha visão de vida, minhas atitudes, e tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. Que eu falo muito das curas que nós sofremos, mas, meu Deus, eu fico olhando o meu interior. Se não fosse Deus, que pessoa detestável, que eu não seria uma pessoa adorável, jamais. Fale com o Espírito Santo. Somente a tua presença. Obrigada, meu Jesus. Eu te amo. Me fortalece para Obrigada, meu Jesus. prosseguir. Obrigada, meu Jesus. Obrigada, meu Jesus. Estar contigo é tudo para mim. Eu quero sempre te buscar como se eu não tivesse nada além do Senhor. Te agradar é o meu maior prazer. Obrigada, meu Jesus. É o meu maior prazer. Eu sei que não sou nada. Meu Deus, sem tua presença eu nem existo. Invoque o Espírito Santo, abrace o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Como um peixe sem o mar. Você o quer desesperadamente. Sem ti eu não consigo respirar. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte em meu ser. Se quebrando em Jesus. O sol que me aquece. Busque como se você não tivesse nada além dele. É teu Eu só tenho o Senhor na minha vida. Só tenho o maior Senhor. tesouro. É a minha salvação. É a minha salvação. Te entrego a minha vida. Meu Deus, em tuas mãos. Tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte em meu ser, o sol que me aquece. É teu meu coração. Aleluia. O meu
tesouro. É a minha salvação. É a minha salvação. Te entrego a minha vida. Te entrego a minha vida. Entrega a tua vida ao Senhor de vez. Meu Deus, Oh, em Jesus, eu me tuas entrego. mãos, tu és tudo pra mim. Sem ti não sei viver. A luz do meu olhar, a fonte em meu ser, o sol que me aquece. É teu meu coração, o meu maior tesouro. Salvação. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Olha, não abra os teus olhos. Somente a tua presença. O mais difícil não é você praticar regras, doutrinas estabelecidas em denominações, cumprir com alguns rituais. Sabe, fazer algumas coisas ali, ó, mandou fazer isso aqui, vai ali, faz isso aqui. O mais difícil é você adquirir espírito. E esse deve ser o seu foco. Porque quando você adquire espírito, aí você não está preso em mais nada. Porque você tem espírito. Aquele espírito de vitória. Aquele desejo de chegar cada vez mais perto de Deus. De Deus e de Deus. Porque você só está preso a Deus. Você não está preso a coisas que teoricamente significam, tentam te dar a ideia ou a visão de que você está com Deus. Que é o que muita gente está preso. Ele cumpre com algumas regras, com doutrinas. Bom, então eu estou com Deus, porque eu faço isso e aquilo não. E é onde a pessoa passa uma vida inteira sem saber quem é Deus. Ele conhece o Deus do fulano, ele conhece o Deus de Abraão, por intermédio do que Deus fez na vida do Abraão, mas não na vida dele. Ele conhece o Deus do fulano, do cicrano que testemunhou, mas ele não conhece esse Deus na vida dele. Porque até hoje ele não perseguiu o espírito. Ele não quer, ele não é que nem não quer, talvez até não parou para entender. Porque por anos da vida, o cristianismo evangélico se tornou mesmo uma junção de leis, sabe? Como as leis, tem leis no islamismo, tem leis no judaísmo, tem leis em tantas religiões também. O cristianismo evangélico se tornou um monte de leis, de doutrinas fabricadas de que pode isso, não pode aquilo, isso é de Deus, não é de Deus, aquilo outro é de Deus, não é de Deus. E as pessoas foram se prendendo somente a essas coisas, esquecendo do principal, que é buscar espírito, ter espírito, nascer de novo, ter um encontro com Deus. Às vezes a pessoa é evangélica porque ela não faz isso ou não faz aquilo, então ela agora é evangélica. Você vê que são coisas muito... Ela se torna o quê? Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico.
É só uma troca de religião, de igreja, e com diferenças de costumes, de doutrinas, de leis. As pessoas só mudam, às vezes, a prática das leis. Às vezes até o cumprimento delas, a forma. Antes era isso, agora é isso. E não é isso. Uma coisa que às vezes eu falo: Senhor, me ajuda a fazer o teu povo entender como nós podemos viver uma vida livre de tudo isso. Você precisa ter espírito, é andar com Deus, estar preso a Deus. Porque se você tiver, você vai entender muito bem pelo Espírito, através da palavra, que tantas coisas até me são lícitas, mas elas não me convêm. Esse é o entendimento vindo do Espírito. E aquilo que não me convém, eu entendo pelo Espírito, não me convém, então não quero isso para mim. A minha carne até puxa para isso, mas eu não quero, porque isso não me convém. Eu tenho espírito, eu tenho consciência dentro de mim. Eu posso ouvir, sentir aqui dentro o Espírito Santo me repreendendo e dizendo: Cléo, isso não. Porque às vezes uma outra pessoa que está do meu lado parece que faz, não sente, e para ela tudo bem, mas para mim não é. E aí é porque eu tenho um relacionamento com Deus, e o meu relacionamento com Deus, o nível de profundidade que eu tenho com Deus, etc., faz com que o Espírito Santo fale comigo em situações que talvez ou o outro ainda não chegou naquele ponto, não entendeu, ou não está ouvindo, ou não sei lá o que, mas eu tenho que parar para ouvir o Senhor. Eu não sei o que o fulano faz, ele faz isso, para ele está tudo bem, mas para mim não está. Quando você entende o que é andar com Deus, você não preocupa com o outro: nossa, ele faz isso, ele recebeu vitória. Isso não tem peso sobre você, porque você sabe o que você tem com Deus, e você sabe quando Deus está te requerendo algo, quando algo está amarrado por alguma situação, quando Deus está te conduzindo para tal direção, o que é que Deus está querendo de você. Você não está preocupado com a vida espiritual do outro, você também não está preocupado com regras e leis, e achando que é isso que vai fazer você se aproximar de Deus. Você tem espírito, e você tem construído um relacionamento com Deus, e você então consegue ouvir a voz do Espírito calando fundo no seu coração, mexendo nas suas entranhas. É isso que você tem que buscar para a sua vida. E se por algum momento, eu estou falando, e talvez, se você está me ouvindo e diga: Senhor, eu ainda não consigo entender bem isso que ela fala, você tem que falar exatamente para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero entender tudo isso. Se está oculto aos meus olhos, eu quero entender. Se está fechado o meu entendimento, se por algum motivo eu não consigo ter a revelação, eu quero ter, eu preciso ter, porque eu quero espírito, eu quero um relacionamento com o Senhor, que isso é o que é mais importante. Eu quero buscar o Senhor como se eu não tivesse nada na minha vida. É isso que eu preciso do Senhor na minha vida. Rasgue o seu coração e decida que vai ser diferente com o Espírito Santo agora. Não sei viver à luz do meu olhar, a fonte em meu ser, o sol que me aquece, é teu meu coração, o meu maior tesouro. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Tu és tudo pra mim,
Eu deixo com o Senhor como sempre. Só o Senhor pode convencer cada coração e dar a revelação e o entendimento profundo da sua mensagem. Faça isso, Senhor. Não há como ir além disso, porque só o Senhor pode fazer a obra em cada coração, em cada interior. E eu peço que essa mensagem cale fundo em cada coração. Que decisões importantíssimas sejam tomadas. Que posicionamento no Senhor seja tomado. E que essa mensagem possa permanecer falando, e tocando, e movendo, despertando, e levando a decisões imediatas. Porque quanto mais rápido passamos a plantar a semente que te agrada, mais rápido também vamos colher o resultado disso. Abençoa cada um, que cada um possa se aproximar do Senhor, meu Deus, e crescer nessa verdade. Crescer. Fala profundamente, mais em cada coração, e que o espírito de cada um seja elevado. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo com grande avanço. Eu determino que nenhum saia da mesma maneira, de forma alguma, mas que possamos colher muitos frutos dessa reunião. Muito obrigada, nós te amamos muito e te glorificamos por tudo. Amém, amém e amém.